Olá, meus amados e queridos irmãos, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus vos dê um dia de bênção, de vitória, uma segunda-feira maravilhosa para você e para os seus familiares. Tenha certeza que essa última semana do mês de agosto, Deus fará coisas extraordinariamente grandes. Ainda essa semana, Deus fará coisas grandes, grande será a tua vitória. Pois assim manda o Deus de Israel eu te lembrar das promessas que ele lhe fez, do que tudo ele falou para você que iria fazer, ainda estão de pé e elas vão se cumprir na sua vida. Assim te diz o Deus de Israel nessa oração da manhã de segunda-feira. Amém? Você crê? Se você crê, vai aí digitando o amém, dando um likezinho aqui também, para que o canal do YouTube entenda, compreenda que você gostou desse conteúdo e que deve ser repassado para mais pessoas. Então dá o seu likezinho e vamos para cima. Rosária, bom dia, paz, querido, Deus abençoe. Vamos compartilhar para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas. Deus está te tirando, ou Deus vai te tirar. Deus está te tirando, Deus vai te tirar desse lugar de humilhação e está te levando para o lugar da dupla honra, lugar de vitória, de bênção. Assim te diz o Deus de Israel nessa oração da manhã. Ceciana Ana, São Bernardo do Campo, um abraço para o povo em São Paulo. Deus abençoe a todos e vamos para cima. Vamos dar um likezinho para que mais vidas sejam alcançadas. Assim te diz, Valdeci, bom dia, meu querido, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, sua casa, seus familiares. Um abraço aí para o povo, creio, aí no Pernambuco. Em nome de Jesus. Assim te diz o Deus de Israel, estou tirando você desse lugar de humilhação. Quando a palavra diz, tirando você, essa palavra profética na boca do profeta, tirando você desse lugar de humilhação, não é que você vai mudar de lugar. E pode acontecer também de você mudar de lugar. Mas Deus está se referindo aqui na boca do profeta, dessa batalha, dessa luta, dessa humilhação numa determinada área da sua vida que você está enfrentando. Então Deus vai tirar, amém, você dessa situação e vai te colocar em lugares altos, em lugar de dupla honra, ou seja, a sua bênção, a sua vitória. Hoje, segunda-feira, ainda hoje, assim já determinou o Deus de Israel. É isso mesmo. Já determinou o Deus de Israel, ele já determinou ainda hoje, e a semana inteira, a última semana do mês de agosto, não é isso? Grandes vitórias na sua vida, pois está já a caminho, já se faz a caminho da sua casa, a providência dos céus, a multiplicação dos céus, a providência, a provisão dos céus, já se faz a caminho da sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, vocês vão dando um likezinho, vocês vão compartilhando. A minha esposa também já está chegando. Pastora, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe. E tenha certeza que Deus está já liberando, já liberou a sua vitória, a sua bênção. Essa causa na justiça, esse benefício, Deus vai liberar, está liberando a sua bênção. Esse benefício vai sair. Deus está liberando essa vitória, essa bênção para você. O mês de agosto não vai terminar sem você testemunhar uma grande vitória, um grande milagre na tua vida. Você que crê, diga amém. Você que acredita, diga glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Ceciana Ana, São Bernardo do Campo. Eita, Deus poderoso. Deus é maravilhoso. Deus está trabalhando aí na tua casa, na tua causa, na tua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em Êxodo capítulo 14, você pode abrir a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia e conferir, tá bom? Abrir a sua Bíblia e conferir, Êxodo capítulo 14, versículo 8 em diante. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, das garras de Faraó, né, das garras do seu exército, malvado e perverso, quando o povo de Deus está caminhando, né, para a terra da promessa, a terra que manda leite e mel, né? Bom dia, Ereci, bom dia, Pai do Senhor. Vamos compartilhar para que mais vidas, Francinete, mais vidas sejam alcançadas.
Então o povo de Deus está caminhando, o povo de Deus está marchando. Mas aí o rei Faraó e os egípcios e o seu exército, a Bíblia fala do exército, né? Eles vêm à procura do povo de Deus. Eles vêm para detê-lo, para barrá-lo, o povo de Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus. E trazendo para os dias atuais, trazendo para o dia de hoje, esse Faraó e esse exército de Faraó é o próprio Satanás com seus adeptos, com seus demônios, que lutam para que você não adore o Deus de Israel, não glorifique o Deus de Israel, para que você não tenha liberdade, para que você continue escravizada por ele, né, por os egípcios. Então, trazendo para o dia de hoje, essa batalha, essa luta, acontece, amém? Acontece, está acontecendo. O inimigo não quer que você seja livre, que você adore esse Deus, que as promessas de Deus se cumpram na tua, na minha, nas nossas vidas. Ele não quer, então ele luta para que você retorne, recua para o Egito. O Egito representa este mundo, esse mundo, né? Que você retorne para o pecado, que você retorne para as coisas que antes você vivia. Amém? O texto sagrado diz lá em Êxodo capítulo 14, versículo 8 e diante, que ali estava havendo uma perseguição. O povo de Deus já estava se saindo do Egito. Amém? A caminho da terra prometida. Então o povo de Deus começa a falar com Moisés. Moisés, não havia sepulcros no Egito, não havia cemitérios, em outras palavras, no Egito, para que lá nós fosse sepultado. Você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto, porque o lugar era deserto, amados irmãos. O lugar era deserto. Amém? O lugar era deserto. Então Moisés clamou a Deus. Moisés invocou a Deus. E Deus fala na boca de Moisés, para Moisés falar para aquele povo que aquele exército que eles estavam vendo, que aquela multidão de demônios que estavam perseguindo eles, seria a última vez. Olha só o que está falando o Deus de Israel na boca do profeta também aqui. Então Moisés clamou a Deus. O povo começou a ficar com medo, o povo teve medo. É normal a gente em certas situações até ter medo, porque a gente é humanos, somos humanos, né? Então é normal. Então o povo de Deus temeu, o povo de Deus ficou com muito medo. E aí murmurou, né? Falou para Moisés, né? Se não havia sepulcro no Egito para ele ser sepultado lá, porque tirar ele de lá do Egito para vir morrer naquele deserto, porque eles achavam que eles iriam ser destruídos pelo exército de Faraó, que eles iam ser mortos pelo Faraó, porque o exército era grande, né? Era grande. Então, o que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, que nesse deserto que você está, ou se encontra, está passando, você não está sozinho, nem sozinho. E você não vai morrer nesse deserto. Deus não vai permitir. Deus não tirou você deste mundo, não me tirou deste mundo para nos envergonharmos. Pelo contrário, quem será envergonhado são os teus inimigos, os que te perseguem, os que querem ver o teu mal. Então, Laíde, bom dia, Pai do seu Deus abençoe. Kelly Conceição, bom dia. Vamos dar um likezinho para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas. Então, Moisés clamou a Deus, invocou a Deus de Israel. E aqui está o ponto-chave. Eu não sei, humanamente falando, o Espírito Santo sabe. Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. Deus está falando com alguém aqui, né? Eu não sei humanamente falando, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe o que você está passando. Porém, o segredo, o mistério é esse, é você marchar, amém? E clamar a Deus, invocar a Deus, porque na sua vida o inimigo não vai tocar, os adversários não vão tocar, na sua vida eles não vão tocar. Deus te dará livramento, Deus te socorrerá nesse deserto,
amém, te dará a vitória, a grande vitória em nome do Senhor Jesus. E a sua grande vitória é hoje, segunda-feira, essa semana, Deus vai está fazendo coisas grandes. Grande será a tua vitória, assim diz o Senhor, na boca do profeta. Então, Deus falou na boca de Moisés, para Moisés falar para o povo. Vocês estão vendo esses problemas, essa perseguição? Vocês estão vendo o faraó e esse exército? Porque a Bíblia diz que era cavaleiros, cavalo, carroças, um exército enorme, que aos olhos da carne, aos olhos nus, você olhava e a terra estava coberta. Amém? Então o povo de Deus temeu. Juliane, bom dia, Borges, bom dia, Pai do Senhor. Vamos compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas, sejam abençoadas, tá bom? Então, o povo de Deus temeu. Moisés clamou a Deus. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o meu povo que esse exército que hoje eles estão vendo, esse problema que hoje eles estão vendo, nunca mais eles verão. Nunca mais. E é isso que Deus está falando na minha boca. Essa adversidade, esse obstáculo, essa situação que se levantou contra a sua vida, seja qual for a área financeira, eu não sei, Deus sabe, você sabe. É a última vez que se levantou contra a sua vida. Porque da agora em diante, esse mal está caindo por terra. Pode vir outras lutas, como para o povo de Deus se levantou outras situações. Se levantou outras lutas, outras batalhas vieram, claro. Mas os egípcios nunca mais se levantaram contra o povo de Deus. Aquela batalha nunca mais aconteceu. Porque naquele dia o Senhor disse na boca de Moisés: hoje, esse exército, esse problema na sua vida financeira, na sua vida sentimental, conjugal, na sua família, hoje, esse problema, essa perseguição, nunca mais você verá, nunca mais vai se levantar de novo contra a sua vida. Essa macumba, esse feitiço, essa magia negra, esse espírito do diabo que se levantou contra a sua vida, esse gigante, nunca mais, assim diz o Deus de Israel, na boca do profeta, nunca mais, porque nessa manhã de segunda-feira está caindo por terra esse gigante e Deus está abrindo o mar vermelho para você passar cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Maci, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Laice, bom dia. Francivalda, bom dia. Banabuiú, né? Tá chegando dia 31, né? Francivalda, dia 31, em nome de Jesus, vai dar certo, a gente tá aí com vocês. Dia 31, Banabuiú, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para o seu Zé, um abraço para todo mundo aí. Então, voltando aqui à palavra, aí, quando Moisés está falando com o povo, e o povo está marchando, então o povo chega ali diante do Mar Vermelho. O povo de Deus chega ali diante do Mar Vermelho. E agora? Agora o Mar Vermelho está na frente. Você sabe o que é isso? O Mar Vermelho está na frente, o mar está na frente. Atrás está o exército furioso do rei Faraó. Mas Deus havia falado alguns minutos, algumas horas atrás, que era a última vez que aquele povo estava vendo o exército de Faraó. Tudo isso, amados irmãos, é preciso crer, é preciso acreditar no impossível. Por isso que o crente que vive alegre e feliz como eu, ele vive pela fé. Porque se ele for olhar com os olhos da carne, ele não vai a lugar nenhum. Lugar nenhum. Júnior Souza, bom dia, meu querido. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe a todos aí. Então o povo de Deus agora chega diante do mar. Não há como, aos olhos humanos, não havia possibilidade de avançar, de ir à frente. Eu estou falando com alguém que talvez você está diante de uma situação, de um obstáculo, que você acha ou pensa que não tem saída. Só não tem saída se você não crer. Só não tem saída se você não clamar o Deus de Israel. Eu não quero nem saber. Eu estou falando do Mar Vermelho, o mar de água. Amém? Tu já foi numa praia? Eu já fui muitas vezes em praia e até os dias de hoje vou. Você chega diante de um mar dali, é impossível não lembrar desses versículos, desses capítulos de Êxodo e também das passagens que o Senhor Jesus Cristo andou sobre o mar, andou sobre as águas, enfim. É impossível a gente não olhar para o mar e não lembrar dessas passagens. Aí você fica imaginando, meu Deus, em Êxodo capítulo 14, versículo 8 em diante, no 15, Deus abriu esse mar, aí você fica ali, né, imaginando o tamanho da grandeza desse Deus, do tamanho
do amor desse Deus para com você e para comigo, para conosco. Então você não está sozinha, e nem eu estou sozinho, nós não estamos sozinhos, amém? O mesmo texto vai dizer que o anjo de Deus com A maiúsculo, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo, no texto lá está escrito que o anjo de Deus estava a trabalhar pelo povo de Deus, atrasando, né, o exército de Faraó, e o próprio Deus é que estava permitindo o Faraó, porque o texto diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus não tem com quem brigar, certo? Não há adversário para Deus. Deus criou um. Essa é a verdade. Vamos lá. Não tem adversários, nunca existiu e não existe e nunca vai existir adversários para o Deus de Israel. Então, como ele não tem adversários, ele falou, eu vou criar um para mim acabar com ele e fegar a mão no meio da fuça dele. Foi o Faraó. Então Deus, o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Tudo aquilo estava ocorrendo, acontecendo, era permissão de Deus. Enquanto o povo de Deus está caminhando, chega diante do Mar Vermelho, então o anjo de Deus, com A maiúsculo, que representa o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vai ali travando o exército para que o povo de Deus se adiantasse, para que o povo de Deus se achegasse mais adiante, avançasse mais, né? Tudo no controle de Deus, porque Deus queria pegar Faraó ali na passagem do Mar Vermelho. Eu acabo com a raça dele, lá na passagem do Mar Vermelho, eu acabo com ele. Claro que se Deus quisesse, tinha descido uma bola de fogo do céu, já tinha destruído todos eles, como fez no dia de Josué. Choveu pedra de fogo, enxofre dos céus sobre os inimigos de Josué, foram todos derrotados. Deus matou mais gente mandando pedra de enxofre do fogo, pedra de fogo do céu, do que a espada de Josué e a espada dos exércitos de Israel. Então, o nosso Deus, tudo ele está no controle, tudo ele tem planos e tudo acontece do jeito que ele planeja. Assim diz o Jó, lembra do Jó da Bíblia? Eu bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Amém? Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deixa eu chegar mais para cá que o sol está quente. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então estou me referindo não a homens, estou me referindo ao Deus de Israel. Coitado dos homens da terra. Nós, homens da terra, nós não conhecemos essa graça, esse poder. Nós achamos que conhecemos. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o tamanho da grandeza desse Deus. Você tem uma noção do tamanho da grandeza desse Deus quando você abre a Bíblia. Se você crê. Porque tem muitos também que nem crê. Amém? Então, chega diante do Mar Vermelho. Então, Moisés clama a Deus de novo. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, por que me clama? Por que me chama, Moisés? Aí, ponto de interrogação. Por que me clama? Por que me chama? Ou seja, a gente tem que ter ousadia. A gente tem que ter ousadias. Ousadia, amém? Ousadia. O que é ousadia? É saber que Deus está com você. É saber que Deus está contigo e partir para cima. Então Moisés clama a Deus de novo, ali diante do Mar Vermelho, e Deus fala para Moisés, Moisés, por que me chama? Por que me clama? Tu não sabe, em outras palavras, tu não sabe o que tem que ser feito? Tu não sabe que eu sou contigo? Fala para o povo, para o meu povo marchar. Olha as palavras. Fala para o meu povo marchar. Mas como marchar? Se na frente tem uma muralha de águas. Como marchar? Isso aqui, aos olhos humanos, é uma loucura. Isso chama fé, é fé. Como marchar? Então, olha só a ordem que Deus deu para Moisés. A coisa difícil, a coisa apertada. No meio de uma guerra, no meio de uma situação, o faraó, seu exército está chegando. Amém? O povo de Deus diante de uma muralha de água na frente. Amém? E agora Moisés clama a Deus. E a resposta de Deus é essa. Deus não falou que ia abrir o Mar Vermelho. Deus não falou que ia fazer isso. Não, Deus falou assim, marcha, fala para o meu povo marchar. O que é marchar? Entra para dentro do mar, porque, em outras palavras, vai acontecer milagres. Queridos, preste atenção. Só acontece milagre se eu marchar. Só acontece milagre se eu crer. Se eu ficar parado, se eu ficar desacreditando, não vai acontecer nada. Muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas desistem do Evangelho, elas recuam do Evangelho,
Amém? Culpado não é Deus nem a Bíblia, mas culpadas são elas mesmas, porque elas não querem marchar. Elas têm medo dos obstáculos. Você tem que ser usado. Você não pode ter medo de gigantes. Você não pode ter medo de muralhas de água. Você não pode ter medo de diabo, de Satanás. Você não pode ter medo de negócio de terceira guerra, não sei do que, do anticristo, sei lá que o diabo que carrega por aí. Você não pode ter medo dessas coisas. Você tem que crer no Deus que está acima de tudo, que Ele está com você. E que haja o que vier, venha o que vier, Ele está contigo e vai dar tudo certo e acabou. Então, eu estou falando com pessoas nessa manhã que talvez você esteja diante de uma situação que você olha e fala assim, não, acabou, não tem mais jeito, estou endividado. Enfim, eu estou diante de uma situação que não tem como, eu vou ser destruída. Não vai, Deus é contigo, vai dar tudo certo. O que Deus está falando aqui na minha boca, para nós, é que você deve marchar para frente. Esse marchar é orar, é jejuar, é crer, é orar, é buscar Deus. Você está entendendo? Porque quando você faz isso, o mar vai se abrir, as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer. Você está entendendo? Então, foi o que Deus disse para Moisés. Moisés clamou a Deus e Deus disse, Moisés, por que me chama? Por que me clama, Moisés? Ponto de interrogação. Fala para o meu povo marchar. Olha a ordem, é para marchar. Aí tem que ter fé, porque como marchar para dentro d'água, morrer afogado dentro d'água? Como marchar para trás se Faraó está vindo atrás com o seu exército? A ordem era para marchar para frente. Porque quando o povo de Deus colocasse os pés, crendo na fé, dentro do mar vermelho, o mar iria, e como de fato, de verdade, o mar se abriu. Você está entendendo? Esse é o poder, esse é o Deus que eu sirvo. E por isso que a minha fé incomoda muita gente. Amém? Esse é o Deus que eu sirvo. Ele é o mesmo. A Bíblia diz, lá em Hebreus, acho que é 13:8, 13 e 8, capítulo 3, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, para sempre. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós tiramos, a igreja tirou os olhos de Deus e passou a crer, a confiar nos homens na terra. Amém? A igreja tirou os olhos de Deus e agora a igreja passou a confiar nos políticos do mundo. Amém? Então aí a gente vê o que a gente vê. Muitas pessoas recuando, muitas pessoas que não vê nada acontecer. Mas não vê por quê? Porque a pessoa não crê. Amém? Então nós temos que olhar para o que está escrito. Para o que está escrito. E Deus está falando nessa manhã que esse mar vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória. Seja, o mar vai se abrir na tua vida financeira. Amém? O mar vai se abrir nos teus negócios, na sua família. O mar se abrirá para você, as portas se abrirão, os teus caminhos se abrirão. Deus prosperará os teus caminhos. Vai dar tudo certo, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com você. Vai e já deu tudo certo. A Bíblia diz que Deus manda Moisés levantar a vara, o cajado, ele levantou. Ou seja, levantar a fé, levantar nossas mãos, né, diante da adversidade, dos problemas, dos obstáculos. E aí então todos sabem que o mar se abriu, o povo de Deus passa por terra seca. Amém? Faraó com seu exército tenta passar pelo mesmo caminho que o povo de Deus estava passando, só que não passa. Passa você, passa eu, passa o povo de Deus, passa a igreja, mas Satanás não passa, o demônio não passa, a macumba não passa, o feitiço não passa, a miséria não passa. Passa eu, passa você, pelo caminho que Deus te abriu, me abriu, pelas portas que Deus abriu, nós passamos vitoriosos. Só que os nossos inimigos, os nossos perseguidores, eles não passam porque Deus abate. Esse caminho que Deus hoje está abrindo para você e para mim, essas portas que Deus está abrindo para mim e para você, elas nunca mais se fecham. Elas só se fecham para os teus inimigos, para os meus inimigos, para os nossos inimigos. Eles não passam, eles serão eliminados, exterminados na passagem. Ao tentar passar, ao tentar te perseguir, ao tentar te destruir, ao tentar te barrar. Você é um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus, nós somos uma obra-prima de Deus. Antes de nós sermos colocados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um projeto na minha vida. E o projeto está aqui, está se cumprindo no Ceará, e no Brasil e no mundo, e na sua vida também.
Deus tem um propósito na sua vida, ninguém pode impedir. Pode até se levantar Faraó, o seu exército, mas serão exterminados da terra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, toma posse dessa palavra. Amém? No deserto você não está sozinha e nem sozinho. E nem vai ser destruído por nenhum mal. Porque Deus é contigo. Sempre haverá uma porta para você de saída. Sempre. Porque essa porta não é uma porta que está aqui na terra. Essa porta até está na terra, mas é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo na tua e na minha vida. Amém? Então, aonde você estiver, as portas se abrem, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Toma posse dessa palavra, Marinês, toma posse dessa palavra que está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 8, você pode meditar, que é muito forte essa passagem, foi ministrada pelo Espírito Santo ontem lá no templo, para a nossa vida, para nos abençoar a nossa vida. Amém? Foi ministrada pelo Espírito Santo. Por que foi ministrada pelo Espírito Santo? Porque o homem ele não ministra nada, né? Eu reconheço a minha insignificância. Eu sei que eu não estou ministrando nada. Quem ministra é o Espírito Santo. Se eu disser que eu ministro alguma coisa, eu já estou errado, né? Então a honra, a glória é dele. Amém? Por isso que Deus opera maravilha na minha vida, porque a honra é glória. Quem ministra no altar não é o homem, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falar, o homem ele não fala nada. Amém? O homem não tem nada para falar. Só quem fala é o Espírito Santo. A honra, a glória a ele. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, de poder, de glórias, de maravilhas, diante dessa passagem, diante desse texto bíblico que está em Êxodo, capítulo 14, o 8, o 15. Meu Pai, dessa grande perseguição do exército de Faraó, trazendo para o dia de hoje, são os exércitos, meu Pai, de espírito de demônios, que querem barrar essa mulher, barrar este homem, trazendo situações na vida financeira, obstáculos, dificuldade, para intimidar essa pessoa. Mas se essa pessoa continuar marchando, continuar clamando o Deus de Israel, meu Deus, o mar se abrirá como está se abrindo nessa manhã de segunda-feira. As portas se abrirão, meu Deus, e aqueles que se levantaram contra a nossa vida financeira, contra a nossa saúde, contra a nossa família, os espíritos de morte, os espíritos da feitiçaria, meu Deus, o Senhor assim diz, e disse e diz, porque a sua palavra, ela está viva, é viva. Meu Deus, que nunca mais Israel veria o exército de Faraó, porque naquele mesmo dia o Senhor abateu eles. Foi exterminado. A glória de Faraó foi para as profundezas do inferno. Eita Deus poderoso. Assim te diz o Deus de Israel. Essa situação na tua vida financeira, hoje foi o último dia que você verá. Porque da agora em diante tu vai prosperar. Vai dar tudo certo. A saúde sua hoje, você toma posse. Essa doença foi a última vez que você viu no seu corpo. Porque já está batendo em retirada. Já está saindo. Os vícios na família, nos filhos, no esposo, já estão batendo em retirada. Gemira, em nome de Jesus. Hoje foi o último dia. Foi a última vez que você viu esse problema aí na sua vida. Porque da agora em diante, Deus está trazendo multiplicação. Multiplicação do azeite. Multiplicação da farinha. Assim te diz o Deus de Israel. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, abençoe esse povo. Meu Pai, abrindo caminhos, prosperando os caminhos, abençoando os caminhos desse homem. Abençoando os caminhos desse povo. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida financeira, prospera essa pessoa com a multiplicação. Meu Deus, com a pesca maravilhosa,
que nessa segunda-feira essa pessoa venha pagar essa dívida, que nessa segunda-feira esse benefício, meu Pai, venha para as mãos dessa pessoa, que esse documento seja assinado, o contrato registrado em cartório, que essa venda, essa compra seja realizado, meu Pai. Meu Deus poderoso, nós não estamos aqui, meu Pai, na dependência de outros, mas na dependência exclusivamente, como naqueles dias em Israel, o teu povo, os hebreus, meu Pai, estavam na sua dependência. Não havia empresas, não havia supermercado, não havia frigorífico, não havia, meu Deus, nada disso. E o teu povo se alimentava, comia, bebia todos os dias, se vestia. Não havia nada, meu Pai, que impedisse, meu Deus, o Senhor operar o milagre na vida dessas pessoas, daquelas pessoas. O Senhor cuidou delas e o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo Deus cuidando de cada um de nós. E nós cremos que a nossa vida está nas tuas mãos, meu Pai, e que nesta oração da manhã o mar vermelho venha se abrir e nós venhamos passarmos cantando o hino da vitória em direção à terra prometida que manda leite e mel. Ó Deus de poder, Deus de glórias, Deus de maravilhas, que todas as adversidades venha cair por terra nessa manhã. Todas as adversidades venha bater em retirada. Todas as adversidades, doença, enfermidade, miséria, saia em nome de Jesus. Pai, meu Deus, estamos abençoados, porque a tua palavra é quem nos abençoa. Estamos abençoados com essa palavra de Êxodo, capítulo 14, versículo 8 e o 15 em diante. A passagem do Mar Vermelho. O seu povo passou, saiu de uma grande diversidade, de uma grande adversidade. Meu Pai, o Senhor fez o seu povo sobressair. E hoje, nessa oração da manhã, nós todos que estamos ouvindo essa palavra, nós também cremos nesse mesmo Deus, meu Pai, também estamos sobressaindo, estamos saindo, meu Pai, do lugar de humilhação para o lugar, meu Pai, de exaltação. Meu Pai, para o lugar de bênção, de vitória. Meu Pai, nessa manhã, abençoa o Reginaldo, abençoa sua casa, sua família. Em nome de Jesus, tomamos posse dessa bênção, dessa palavra poderosa, meu Deus, que hoje todo mal que se levantou ou tem se levantado contra nossas vidas, meu Deus, estão já caindo por terra e a vitória é do seu povo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa essa água, essa peça de roupa, abençoa todos, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, Brasil. Glória a Deus. Deixei meu chapéu aqui, estava aqui. Colocar aqui o chapéuzão. Amém. Glória a Deus. Brasil, fique na paz. Deus abençoe vocês. Francivalda, Júnior, Laíde, bom dia, paz. Que hoje seja um dia de vitória, de bênção. Tá bom? Hoje, ó, presta atenção. Hoje tem a alegria dos céus. Deus tem uma bênção especial que está entregando para alguém aqui nessa live. Uma bênção especial que Deus está entregando. Hoje ainda o teu coração vai se alegrar muito. Hoje vai ser um dia de muita alegria aí na sua casa. Porque Deus está trazendo e trará situações para a sua vida, para alegrar a tua alma, alegrar o teu coração. Hoje, segunda-feira, e a semana toda. Nem se fala, né, Francivaldo? Domingo, então, na casa da Francivaldo, então, aí que vai ser alegria, hein, Francivaldo? Eita, Jesus! Aí é que vai ser alegria. Quitéria, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Gente, fique todos na paz do Senhor. Obrigado aí pelo carinho. Eu estive em Limoeiro do Norte, né? No sábado à noite. E eu fiz uma chamada aqui. Estava precisando de 200 pessoas com oferta de R$5. 9 pessoas se manifestaram. E eu louvo a Deus por essas 9 pessoas. Você vê, eu estava precisando de 200 pessoas com uma oferta de R$5. Em todas as redes sociais que eu tenho mais de 100 mil. Tem mais de 100 mil pessoas que são seguidores aí de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguidor de Deus, seguidores do Eterno, né? E eu estava precisando de 200 pessoas com oferta de R$5. Umas 9 pessoas se manifestaram, né? Uma pessoa mandou 10, umas 2 mandaram 5, outra mandou 15.
outra mandou 20. Enfim, no total deu aí uns R$ 75 de oferta. Nós gastamos 200, mais de 200 em combustível, em outras situações. Mas Deus honrou, Deus abençoou, amém? Aconteceu milagres, Deus fez maravilhas. E é assim mesmo, a gente sabe também que as pessoas não têm, né? As que têm, elas ofertaram, mandaram aí seus R$ 5. E obrigado, tá? Obrigado você que mandou R$ 5, mandou uma oferta de R$ 5. Outra mandou a oferta de 10, de 20, de 15. Como já falei. Uns R$ 75 deu. Precisaria de 200 pessoas. Mas amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado você que ajudou muito, tá? Ajuda muito, tá bom? Um abraço. Você que não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se já. Tem muitos conteúdos que você ainda não viu aqui no canal. Na parte da tarde eu estarei por aqui, orando a Deus no monte, e também postando aqui no canal do YouTube, tá? Eu não fico ao vivo, mas eu posto muito conteúdo, muitos vídeos curtinho, os chatos, para você receber a sua bênção. Então você que não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se já. Como que eu faço? Apóstolo Paulo Lima. Apóstolo Paulo Lima no canal do YouTube. Amém? Você que quer ofertar, quer abençoar a vida do profeta, você pode abençoar sim. Tá aí o Pix, chave celular, a chave é celular, 8899415127, 8899, não é isso? 88999-415127, chave celular, Banco do Bradesco. Amém? Você tem uma oferta, tem um dízimo, quer ajudar a obra de Deus, tá bom? Ajuda, que a obra de Deus, ela é carente, tá bom? Me ajude a ganhar alma, me ajude a evangelizar o Ceará, me ajude a evangelizar o Brasil. Ô glória! Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Ore pela vida de minha casa. Tá. Ore pela venda de minha casa. Amém. Nós estamos orando, viu, o Laide? Deus já tem o comprador certo, na hora certa vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Valdeci, obrigado, meu querido, aí também, tá? Pelo seu carinho, pela oferta que você mandou para a obra. Obrigado, viu? Deus abençoe. É isso aí, que Deus abençoe a vida de todos. Um abraço. Amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui por esse horário antes, tá bom? Fica atento, que a gente sempre está entrando aqui, às vezes, eu procuro entrar mais cedo, mas às vezes não dá. É um cansaço muito grande, não é brincadeira, né? É jejum, é oração, é evangelismo, é viajar, é igreja. Vocês sabem que isso é trabalhoso, não é brincadeira. Mas Deus está dando força para o profeta, em nome de Jesus. Ceciana Ana, São Bernardo do Campo, um abraço, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. A irmã Marlene também, sempre acompanhando. Ela entra depois, ou talvez esteja assistindo também. Lá pela primeira vez, Gemira, Alessandra, pela primeira vez aqui, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, viu? Eu achei que você já acompanhava direto. Então vai no meu canal no YouTube, inscreve-se lá, o Gemira, Alessandra, né? No canal do YouTube, Apóstolo Paulo Lima, viu? Todas as manhãs, eu tenho live aqui, ao vivo, né? 6h30, às vezes eu entro 6h30 ou às 7 e pouco, sempre nesse horário eu estou entrando. Quando eu não entro aqui é porque não deu. Mas no canal do YouTube é constantemente, tá? Canal do YouTube pela manhã, à tarde, tá bem? Já tem uns 8 vídeos aqui que eu coloquei no canal do YouTube agora de manhã, já de hoje, vídeos gravados, tá gravado aí. Então tem uma benção para você. Acesse o canal do YouTube aqui, tá bom? Apóstolo Paulo Lima. Como que eu... Apóstolo Paulo Lima. Coloca na pesquisa. Apóstolo Paulo Lima. Tá bom? Em nome de Jesus. E inscreva-se já. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, viu, pelo carinho aí, a Gemira. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Um abraço, Brasil. Vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. Marici, bom dia, né? Paz. Vamos para cima, um abraço, Deus abençoe vocês. Deixa eu prosseguir. Hoje tem muitas coisas para fazer ainda. Domingo vou estar em Banabuiú, na casa da irmã Francivalda. Um abraço aí para o seu José. Domingão a gente está ali em Banabuiú. Aí quem está no canal aqui do YouTube acompanha, porque eu sempre estou postando. Aonde eu estou fazendo aqueles videozinhos curtos, sabe? Coloca aqui no canal do YouTube, aqui é benção. As pessoas, vixe, muita gente. O pessoal gosta muito. Então, é por isso que é importante que no canal aqui do YouTube você me acompanha mais. Ore por mim.
causa na justiça. Você vê que eu orei agora por causa na justiça, tá bom, Gemira? Aqui, Gemira, sai muitas causas na justiça, amém? Deus abençoa muitas vidas, muitas pessoas aqui, através desse trabalho. Todas essas pessoas que você está vendo aqui, o Gemira, todas elas têm testemunho para contar. Todas elas têm testemunho para contar. Amém? Oração, jejum, 12 dias no monte, em oração e jejum. Inclusive, né, dá até para mim dar uma subidinha para o monte. Questão também é um pouco, gente, financeira, sabe? O apóstolo tem muita força de vontade, mas a situação financeira, os gastos é muito grande. Meus gastos financeiros é muito grande. Com cruzadas, uma equipe de fazer cruzada é muito caro. Então você fica assim, às vezes você quer subir para o monte, por exemplo, quer subir lá para o monte ali em Quixadá, né? O monte fica ali 3, 4 dias em oração e jejum, porque aqui nesse monte não dá para ficar. Não dá para ficar por causa do sol, muito sol. Lá tem mais sombra, é mais fácil para ficar lá. Tem água também, bica d'água, então fica mais fácil você tomar um banho, né? Você desgasta muito em jejum e oração. Mas é assim mesmo, Deus está abençoando, Deus vai abençoar e nós vamos conseguir chegar lá, tá bom? Então tá bom, Gemira, um abraço, Deus abençoe sua vida, viu? Vou estar orando sim pela sua causa na justiça. E vai acompanhando, inscreva no canal. Brasil, um abraço, Deus abençoe vocês, tchau e até mais, tchau. Deixa eu ver aqui.